parabéns pro Textor, cara. Porque eu vou falar, o conglomerado de clubes do Textor sabe contratar, rapaziada. Isso não tem o que falar. Mas eu não trocaria hoje a gestão do Fluminense pela gestão do Botafogo. Agora se diz que não vai contratar ninguém às pressas? Sabe quem está contratando às pressas? Aquele time que ganhou 8 vezes o Fluminense seguidos, o Botafogo, sabe? Quem seria esse Montoro? Argentino, trouxe uma promessa argentina, Montoro. Beleza. Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, vou trazer aí pra vocês mais reações dos rivais preocupados com essa janela aí de John Textor. Rapaziada, John Textor não nos decepciona. Esse vídeo tem o apoio de eu mesmo, então apoia a mim, deixando o like, se inscrevendo no canal, rapaziada. Link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Cara, o Botafogo, vamos pular, porque a gente vai. Hoje é uma live que eu tô sozinho, então a gente vai lá na frente, volta aqui, não tem problema. Beleza. Botafogo, vamos lá. Eu separei aqui uma das contratações do Botafogo. Se especula. Outra coisa rapidinho do Danilo. Parabéns pro Danilo, hein? Não aceitou a cláusula lá que tinha para ir jogar no Lyon com possibilidade de vir pro Botafogo, ou dando uma preferência pro Botafogo. O Danilo mantém a sua preferência de voltar pro Palmeiras um dia pro Brasil. Essas pequenas atitudes que a gente vê de alguns atletas, como o Gabriel Jesus, que está se recuperando no Palmeiras, que faz com que a gente tenha admiração. Então, antes de falar aqui do Botafogo, acho que é uma notícia que entrelaça, que também é importante a gente destacar aqui. Legal. Então, parabéns pro Danilo. É por isso que ele tem a moral com muitos torcedores do Palmeiras. É verdade. Né? Agora, claro que também parabéns pro Textor, cara. Porque eu vou falar, o conglomerado de clubes do Textor sabe contratar, rapaziada. Isso não tem o que falar. Esse moleque é bom jogador. Bom jogador. Não é solução pra ninguém, porque tem 18 anos de idade. É verdade. Mas muita gente que acompanha o futebol argentino entrava em contato comigo falando desse moleque. Falava dele. Eles foram lá e contrataram um meio ofensivo de 18 anos, que já tem dupla cidadania italiana e argentina, Rapaz. e provavelmente vão vender bem pra Europa. Então o Botafogo esboça nessa janela com Correia, Javier. Arthur Cabral, Álvaro Montoro, que vai fazer a mesma coisa do ano passado. No entanto, eles vão perder jogadores também, porque está vinculando uma série de notícias, mas assim, perde o Igor Jesus, por exemplo, para trazer Cabral? o Arthur. Cabral, eu acho que eles ganham, eles não perdem. Rapaz. Eu acho que eles ganham. Acho que eles são Jogou ali no no Palmeiras. mesmo nível. Tem características diferentes, mas estão ali no mesmo nível. Arthur Cabral jogou no Palmeiras antes de não sei pra que time, e aí ele despontou lá na Europa. Cara, os 100 inscritos lá, eu gosto das suas lives, mas, meu amigo, o nosso time é bom. Só que essas mudanças tá atrás da Copa de Clube. Não entendi, ô Júnior. Sou eu, cara, 100 inscritos lá. Não sei, que cara 100 inscritos. Um abraço aí pra você, tamo junto. Um abraço pra ele. Eu não entendi os 100 inscritos aí. O scout do Botafogo faz um bom trabalho. Bom trabalho. É inegável. Então, só pra quem tava falando do Botafogo aí. Valeu. E mais, o Mário chegou a dizer que não vai contratar ninguém às pressas. Às pressas, Mário? O Fluminense sabe que está no Mundial de Clubes desde o dia 4 de novembro de 2023, não é 24 não, desde que ganhou a Libertadores. Estava ali classificado para a Copa do Mundo de Clubes. Quanto tempo passou? 1 ano e 7 meses, é isso? Por aí. É isso, 7, 8 meses. E agora vai acordar? E agora se diz que não vai contratar ninguém às pressas? Faz o Neymar? Sabe quem está contratando às pressas? Quem? Aquele time que ganhou 8 vezes o Fluminense seguidos, o Botafogo, sabe? Esse aqui Está sabe. contratando aí sem parar. Vendeu agora o Igor Jesus, em contrapartida está contratando 3, 4 jogadores internacionais, não tão conhecidos quanto Cristiano Ronaldo nem como Neymar, mas imagina, adivinha, muito melhores em 2025. Que estão jogando muito mais bola, e muito mais a oferecer, muito mais potencial. Então o Botafogo já tem um time forte, formado, o Flamengo já tem um time forte, formado, eles estão contratando, o Flamengo está trazendo o Jorginho. E o Fluminense está fazendo o quê? O que o Mário está fazendo? Cano. Pensando em jogadas de marketing. Pensando em bravatas. Vou apresentar o Cristiano Ronaldo no CT Carlos Castilho e fazer vídeo com ele na Flu TV. Vou apresentar o Neymar e fazer foto com ele pro site do Fluminense. É isso que o Mário quer. O Mário quer o holofote, como fez quando contratou Ronaldinho Gaúcho, Renato Augusto e tantos outros. E o Botafogo, cara, o Botafogo trouxe um moleque de 18 anos que, assim, na teoria falam que ele é muito bom. Mas é um moleque de 18 anos.
Bom é E Ganso. tá pra trazer o Arthur Cabral, que é uma grande contratação, mas acabou de perder o Igor Jesus. Então, assim, não tô vendo esse Botafogo se reforçar de forma absurda. Não, o Igor Jesus não. O Igor Jesus, o Cuiabano, que tá fazendo um grande ano na ponta esquerda, e o Jair, que ele gastou 9 milhões. Então, não tô achando o Botafogo. E pode trazer o Joaquim Correia, que também nunca ouvi falar, mas tem uma carreira grande, né? Fraco. Tem. Esse cara aí é fraco. Então, assim, não vai. Ele Bom é o Ganso. perde 3 jogadores importantes demais pra Bom é o Cano, Keno e Quino. eles, pô. Então só repondo. Não tá melhorando o time. Não é que tá. Ele tá fazendo umas trocas, pô. Agora apostar em moleque. Mas O eu moleque de 18 ainda anos acho- pode vingar muito, Eu mas ainda é um acho moleque que de 18 anos. essa balança do Botafogo vai prejudicar ele, sabia? É porque eu não sei, porque depende, né? Se viesse Joaquim Correia, mais o Jovic aí também, não sei, mas joga no Milan, tal. Esse eu nunca vi. Aí eu acho que talvez a balança Ouvi fique falar. um pouco melhor. Mas são apostas, né? Esse eu não conheço. Esse Quando aí. você vê seu Conheço Facundo Bernardo lá. seus dois rivais ali com dinheiro. Sendo bem sincero, eu vou dar uma opinião que é impopular assim, mas eu não trocaria hoje a gestão do Fluminense pela gestão do Botafogo. E aí eu sei que tem Que bom, nem eu. gente que vai tirar agora a cueca. Eu quero que o Fluminense continue assim, cara. Tá muito bem o Fluminense. Parabéns, Flusão. A calcinha pela cabeça e ficar desesperado com o que eu tô falando. Eu acho que o Botafogo é uma. Primeiro que, se for para ganhar uma Libertadores, eu fiquei mais feliz ganhando a minha Libertadores. Não precisa que eles ficaram felizes iguais, né? Mas analisando, se for para escolher, eu escolho ganhar do jeito que a gente ganhou. Legal. Parabéns. E segundo, que eu acho uma inconstância muito grande ainda a do Botafogo. Não é Constante. uma parada que eu acho que é. Constância, realmente. A gente não para de fazer um ano melhor do que o anterior. É muito É inconstante. um trabalho sólido, é um trabalho que é meio assustador ainda. Entendeu? É assustador pros rivais. Que eu não sou mais um cara que contra a SAF, mas se você me vender uma SAF que me dê muita credibilidade. Não acho que o Textor dá essa credibilidade ainda. É toda essa confusão com o dinheiro dele que ninguém sabe como é que tá a situação do Lyon. Agora, o Botafogo tá melhor do que ele tava? Tá. Mas a gente ganhou uma Libertadores em 23, Isso aí. a gente foi terceiro colocado do Brasileirão em 22, a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil em 22, e a gente ganhou o Carioca em 22 e 23. E assim, aí o Carioca vale valorizar que a gente ganhou do Flamengo, que é um dos melhores times do país. Então assim, ou melhor no caso, o elenco. Agora, 24 foi um ano muito ruim, mas aparentemente as coisas Vamos, Flusão! estão começando a voltar ao normal de novo. Incrível os últimos anos do Fluminense. E se isso acabar a temporada, Em 2 anos, o Botafogo fez o que o Fluminense demorou 20 para fazer. Ganhou um brasileiro, uma Libertadores. E no ano retrasado era pra gente ter ganhado o brasileiro também, que se não fosse a arbitragem ali, ó. o Fluminense Era 2 brasileiros e uma Libertadores também. disputando 2 desses 3 títulos, porque ganhar não tem como a gente cravar que vai ganhar nada, mas eu digo assim, chegar na semifinal das Copas e ficar ali no G4, Tá bom pro Flusão. Ó, Concordo. e o Ian, enquanto isso, Mário, a torcida continua sonhando. Pois é, essa tá todo mundo cabreiro, cara. Tava vendo agora há pouco Não, tem gente que tá tranquila. Tem gente que prefere essa administração aí, tá ótimo. os meninos lá do KTO, toda a torcida, todo mundo em todos os lugares falando exatamente a mesma coisa. Ah, claro, não vamos ser justos. Não dá pra gente tirar parâmetro em relação aos nossos Todos os adversários. lugares falando a mesma coisa? Não, tem gente anunciando Germancano como reforço. Estou falando da torcida. Estou falando do sim. questionamento dos torcedores. Certo? É isso aí. Vamos combinar, claro, que não dá para a gente usar de parâmetro o que o Flamengo e o Botafogo estão tentando contratar, porque o Flamengo, é óbvio, tem muito mais investimento que a gente, e o Botafogo, enquanto ainda tem o Textor, também tem poder de fogo. Enquanto ainda tem o texto, rapaziada, o sonho deles é ver o Textor cair do Botafogo, meu irmão. Apoie o nosso John Textor. Mas, independente disso, não é desculpa. É porque errou. A Rosângela com a gente, Botafogo de olho no Linus Souza. Linus Souza.
Bom jogador, muito bom jogador. Que o jogador nenhum quer vir para o clube, já ficou claro, porque todos os outros dos clubes se contratam, aí inventa violência. Isso ainda foi assim. Esse, para mim, foi um dos maiores. Essa é a cereja do Mário. Essa foi a cereja do Mário. A Rosângela falando do Inestrosa, as contratações do Mário são desastrosas. Mas eu não acredito. Não acredito mesmo. Óbvio que o torcedor fica revoltado, chateado. A gente está vendo aí o nosso rival, o Botafogo. Tudo bem, ela vai falar, mas o Botafogo está vendendo os seus jogadores todos. Vendeu o Igor Jesus, vai vender o Cuiabano, que está saindo agora, vendeu o Luiz Henrique, enfim, um monte de jogador, Almada, enfim. Mas aí você vai ver o Botafogo está contratando um Montoro, um garoto de 17 anos, revelação do velho Sácio, um meio habilidoso. Tá trazendo o Arthur Cabral, tá trazendo o Joaquim Correa, que joga na Inter de Milão. Rapaz. Enfim, o Botafogo tá perdendo o jogador, mas tá repondo no mesmo nível. Jogadores com um pouquinho menos de mercado lá fora, porque já tá em carreira meio pro final, mas tá no mesmo nível. Então aí o torcedor do Fluminense olha pro Fluminense, vê o Fluminense falando de Neymar, Cristiano Ronaldo pra jogar pra galera, o torcedor fica chateado, fica desesperançoso. Desesperado. E é normal ficar chateado e desesperançoso nessas situações. É normal. Então, é compreensível a chateação do torcedor, é compreensível a preocupação do torcedor. Nós entendemos. E eu, sinceramente, não acredito muito nessa informação de que o Renato está pressionando o Mário, não. Eu não acredito mesmo. Enfim, fica aqui como a minha opinião, vamos dizer assim, meu pressentimento a respeito dessa informação. Mas, Fluminense, Vilela, não vai contratar? Vilela. E aí, cara, todo mundo, alguns contratando, jogadores imponentes e tal, o Fluminense não contrata ninguém. Cara, eu não sei de contratação. Eu também não. Ele falou no podcast, até vou botar um corte dele, ele falou no podcast. Falou mesmo. Valorizando os times e os jogadores que o Fluminense contrata. Valorizou 95, valorizou John Arias, valorizou vários jogadores que o Fluminense contratou. Ele falou, alguém acreditava nisso? Alguém acreditava naquilo? Eu não sei se ele está querendo dizer isso para despistar, né? Para despistar o torcedor, para chegar e fazer uma festa, uma notícia impactante na segunda ou na terça-feira. Segunda é o não dia. sei. Não sei se ele está. Segunda é o dia C do Flusão. Conheço essa situação. Hoje todo mundo falando. Não é o dia D, é o dia C do Flusão. Que o Neymar está no Rio de Janeiro tirando visto. Aí outras pessoas gozando porque ele falou aqueles negócios contra o Cristiano Ronaldo, aí corte e tudo mais. A gente tem, aquilo. Tem de tudo que é lado, né? Quem não gosta, quem já não gosta já sacaneia mais. O cara que se não faz nada reclama, se faz alguma coisa reclama. Torcida sempre, né, tem essa tendência. Mas a verdade é que não teve nenhum, que a gente sabe, não teve nenhum movimento. Eu acho que se não teve movimento para contratar e fizer uma surpresa, eu acho do caralho. Eu acho do caralho. Se chegar na segunda-feira e falar, nós contratamos a Beyoncé que não. Dia C, dia do Cristiano Ronaldo. Não quer dizer que vai dar certo. Se o Neymar vier jogar no Fluminense. Você pensou que era outra coisa, né? 3 jogos, não quer dizer que o Neymar vai dar certo. No Santos não deu certo. O Santos vai gastar 110 milhões de reais para um bagre, que foi ele no Santos, agora foi o bagre. Vai fazer o quê? A gente vai torcer. Eu vou torcer porque chegar lá para jogar, né? Então, a gente gostaria, né, que tivesse aproveitado essa janela para contratar algum jogador que inclusive pudesse ter sequência depois pro resto do ano para jogar inclusive a Sul-Americana, né? Mas eu não sei se o Fluminense vai fazer isso, se o Mário vai contratar esses jogadores. E eu acho que não dá para descartar nada até terça-feira. Eu não descartaria nada. Eu estou vendo que algumas pessoas não existe, não tem possibilidade. Eu não descartaria nada. Porque ele pode muito bem contratar e o cara se apresentar dia 10 e ele jogar dia 17. Mário tem pode acontecer. Pode acontecer. Não é certo que aconteça, mas pode acontecer. Tá? Respeitem a administração do Mário. Então, é uma expectativa. É uma expectativa. Pô, Vilela, o que a gente vai conseguir no Mundial? Vamos lá. Esse time, se jogar da forma que tem jogado, com a disposição que tem jogado, quando entra, alguns substitutos conseguem, né, desenvolver. Lógico, quando entram outros, também a gente perde qualidade de jogo. Mas quando você tem 2 laterais direitos que se equivalem, 2 laterais esquerdos estão se equivalendo, né?
O Ganso a gente tem dificuldade de reposição, é ele, mas de qualquer forma ele não está jogando, ele está entrando. Né? Mas é um jogador que é titular, mas está entrando. Ganso tem dificuldade de reposição e de jogabilidade. Mas O Lima oscila. Muita jogador. gente não gosta, mas acaba fazendo um gol decisivo. O Arias eu não vou comentar, é um monstro. O nosso Bagre preferido, o Serna. Aí, porra, esse que é bom. Tem feito coisas aí, até ouvi dizer que talvez tenha interesse de quem queira comprar o time da Argentina. Quer dizer, cadê o Botafogo? O Palmeiras já tem um ótimo elenco, sim, óbvio. Nem precisaria contratar. O Botafogo contratou o Montoro, jogador de vôlei de 82. Esse mesmo. Quem seria esse Montoro? Argentino, trouxe uma promessa argentina, Montoro. Beleza, tá bom. Maravilha. Carrascal não contratou ainda. Joaquim, Correia e Arthur Cabral. Tá um cara que ninguém conhece, nessa de jogador tal, não sei onde chega aqui o Bagre. Tem que ser jogador para entrar em campo, para jogar. É isso aí, rapaziada. Essas foram as melhores reações aí dos rivais tricolores aí, palmeirenses aí. Impressionados aí alguns, outros aí muito satisfeitos com o que é o Fluminense hoje. Eu também. Eu desejo muito que o Fluminense continue assim nesse caminho, rapaziada. Espero que você tenha aí um excelente final de semana. Tamo junto e até a próxima. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço gentilmente que você vá até os criadores dos conteúdos originais. Entrem lá, dê uma moral, se inscreva. Os vídeos completos sempre vão estar todos lá. E não se esqueça também, deixa o like aí no vídeo, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.